FAPESC. Em 2022, ela defendeu a tese de doutorado intitulada A Sociedade de Massas em Hannah Arendt, entre o moderno e o contemporâneo. E ela também é membro do grupo de filosofia política da Unicamp e vai ministrar um minicurso hoje, das 15h30 às 17h30 e depois amanhã também, no mesmo horário, também nessa mesma sala da WebEx. Eu também queria convidar todos para hoje à noite, com a Miriam Peixoto, a palestra de abertura, essa sim presencial, aqui no campus da UFFS, no Bloco A, tá certo? Daqui a pouco também eu vou passar no chat a lista de presença para vocês. A dinâmica, então, a Natália falará aí aproximadamente uns 90 minutos e depois a gente terá a abertura para questionamentos da plateia, tá certo? Então, Natália, a gente fica muito feliz com a sua presença, agradece imensamente o seu aceite aí, em nome de toda a comissão organizadora, em nome da UFFS, pelo aceite desse minicurso e a palavra é contigo. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, só para contextualizar um pouco esse mini curso, como vocês podem ver, é um mini curso que está preocupado em pensar a recepção do pensamento da Arendt pelas teóricas feministas, né? E esse minicurso surgiu, na verdade, de uma pesquisa que eu comecei a fazer ainda no meio do doutorado, né? Assim, em parceria com uma companheira, amiga, muito amiga minha e também estudiosa de Arendt, Nádia Junqueira Ribeiro, com quem eu, na época, né, a gente começou a trabalhar sobre esse tema em 2021 e em 2022 a gente acabou publicando um artigo sobre isso lá no Cadernos de Filosofia Alemã, né? E aí o artigo tem como título Repensando a Questão das Mulheres a partir do pensamento político de Hannah Arendt. Bom, e aí, enfim, depois que eu terminei o doutorado, eu voltei para esse tema de pesquisa, né? Depois que a gente consegue respirar um pouco, a gente volta para as coisas que a gente gostaria de fazer também. E aí, enfim, esse mini curso é um pouco sobre isso que eu comecei a estudar e que eu estou retomando agora. Então, assim, já adianto que eu não tenho muitos conhecimentos sobre teoria feminista, né? Mas a gente vai adquirindo ao longo do tempo e esse mini curso também é um modo de eu aprender também, porque, enfim, eu precisei estudar para que ele acontecesse, né? Então, a gente vai trabalhar hoje isso que eu falei, né, a recepção do pensamento feminista, né, pelo pensamento feminista do pensamento político da Arendt. E aí eu resolvi dividir o minicurso em 2 dias, né, da seguinte maneira. No primeiro dia, como eu vou precisar de alguns conceitos da Arendt, né, eu então vou passar por algum desses conceitos, não vou passar por tudo, obviamente, eu fiz uma delimitação, um recorte aqui, do que eu vou precisar para que a gente possa discutir as coisas amanhã com as intérpretes, tá? Então, hoje vai ser uma coisa mais conceitual mesmo, dentro dos textos da Arendt, e amanhã a gente tem a parte mais com a literatura crítica, tá? Então, como ponto de partida para esse mini curso, né, eu coloquei como questão o seguinte ponto. Arendt era uma feminista ou uma pensadora preocupada com a questão feminista? Bom, para responder essa questão, eu separei um trechinho muito curto de uma entrevista que ela deu para o Günter Gauss em 64, em que, bom, enfim, ele começa a perguntar sobre várias coisas para ela, né? E pergunta sobre essa questão, né, da emancipação feminina e de como ela se vê, né, enquanto uma filósofa dentro de uma área tão masculinizada que é a filosofia, né? Enfim,
E aí, no decorrer da entrevista, ela vai responder uma coisa que eu vou aproveitar para ler aqui para vocês, é bem curtinho, só para a gente situar, né, essa questão. E aí, um outro momento para a gente poder pensar também sobre essa pergunta, eu vou trabalhar um ensaio que ela escreveu, que se chama Sobre a Emancipação das Mulheres, que está lá naquela coletânea Compreender, né, Formação, Exílio e Totalitarismo. É um ensaio bem curtinho também, quem quiser ler de hoje para amanhã, vale super a pena. E aí, deixa eu ler aqui para vocês o que ela vai responder para o Günter Gauss, né? Porque ele fala assim, bom, então vamos voltar à questão feminina, né? Isso foi um problema para você? E ela vai responder assim, sim, claro, sempre há o problema em si. Na verdade, sou do tipo mais ou menos antiquado. Sempre achei que havia certas ocupações impróprias para as mulheres, que não se encarnavam nelas, se posso assim dizer. Simplesmente não fica bem uma mulher dando ordens. Se ela quer se manter feminina, deveria evitar entrar nesse tipo de situação. Se estou certa ou não quanto a isso, não sei. Sempre vivi de acordo com isso, mais ou menos inconscientemente, ou melhor, vamos dizer, mais ou menos conscientemente. O problema em si não me afetou como algo pessoal. Dito em termos muito simples, sempre fiz o que quis fazer. Quando a gente lê essa resposta da Arendt, chega a ser até, pelo menos para nós mulheres, acredito que muitas mulheres se incomodem com o que ela diz. Bom, com o fato de que algumas ocupações e alguns modos de se relacionar com os outros são impróprios para mulheres, né? Então, acho que a gente pode, de alguma maneira, afirmar, né, ou pelo menos supor que a Arendt não se preocupava tanto com questões feministas, né? Tão pouco com as questões das mulheres, muito embora a gente também vá ver mais para frente que ela não menospreza em momento nenhum a emancipação das mulheres, muito pelo contrário, ela vai inclusive dizer que esse foi um dos momentos da história, né, da época moderna, mais revolucionários, né? No entanto, isso para ela nunca foi uma questão, né? Então, ela não se debruçou sobre isso, né? A não ser justamente nesse ensaio que está em Compreender, né? Em que ela vai fazer uma resenha de um livro de uma pensadora alemã. E aí, enfim, ela se debruça sobre essa questão de um modo muito breve e é simplesmente os únicos momentos em que ela realmente fala sobre essa questão das mulheres, do feminismo, enfim. Mas então, por que isso é uma questão? É porque, na verdade, embora aqui no Brasil a gente praticamente não fale disso, é muito difícil a gente ver alguma discussão sobre essa questão das mulheres ou sobre a recepção das feministas, do pensamento da Arendt, isso é muito discutido lá fora, assim, é realmente uma coisa impressionante. Por isso que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre essa questão, né? E fazer essas perguntas para os próprios textos da Arendt, né? Até onde a gente pode ir com ela, ou aonde que o pensamento dela pode ser frutífero, né? Para pensar questões do feminismo e questões da teoria feminista em geral. Porque é isso exatamente que essas intérpretes estão fazendo, né? Embora elas critiquem muito a Arendt em muitos pontos, e a gente vai ver isso, muitas delas estão tentando pensar exatamente com a Arendt, né? Dado que ela tem problemas, que a teoria tem problemas, tá, onde que a gente pode encontrar solo fértil? Então, esse é o mote, do minicurso, digamos assim. E aí, um outro texto que é importante, que a gente também vai trabalhar em alguma medida, é esse aqui, que foi organizado pela Bonnie Honig em 95, Feminist Interpretations of Hannah Arendt, para vocês verem que esse texto de 95, né, que é uma coletânea, na verdade, de 13 ensaios, mais ou menos,
que são só teóricas do feminismo, que vão discutir o pensamento da Arendt, para vocês verem como a gente aqui no Brasil está um pouco atrasado, né? A gente está em 2022 e a gente não tem pesquisa sobre isso, praticamente. Eu, pelo menos, não tive conhecimento desde que eu comecei a graduação, que eu vou em encontros de pessoas que estudam Arendt, enfim, não vi esse tema em momento nenhum, né, ser discutido. Então, e essa coletânea, ela não é a primeira, né, no sentido de ser a primeira obra que vai realmente discutir o pensamento da Arendt a partir de um ponto de vista feminista. Simplesmente foi uma coletânea um pouco posterior a outras discussões que já vinham sendo feitas. Então, enfim, só para marcar o fato de que a gente está um pouco a reboque dessa discussão, né? Mas, enfim, pelo menos é um ponto de partida. E aí, enfim, quais são os conceitos que vão ser discutidos nessa coletânea principalmente, né? Os conceitos da própria Arendt. Essa distinção entre os domínios público e privado, depois as distinções entre esfera social e esfera do político, a questão da distinção única ou da singularidade e a própria questão da liberdade, né? Esses são os conceitos principais que vão ser mobilizados dentro dessas coletâneas, né? Para quem quiser depois dar uma olhada, acho que vale a pena também. E para o minicurso a gente também vai se utilizar muito da condição humana, que eu separei principalmente os capítulos 1, 2 e 5, né? Obviamente não tudo, mas, enfim, algumas coisas desses capítulos. Então, vamos lá, né? Dado esse panorama geral de como vai ser, a gente vai começar bem do comecinho mesmo, então quem já tiver um traquejo em Arendt vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu vou começar bem do comecinho mesmo, da primeira sessão do capítulo 1, em que a Arendt vai falar justamente da vida ativa e da condição humana, né? Bom, o que é importante daqui, né, da gente entender, é que a Arendt vai designar como atividades, né, como atividades da vida ativa, aquelas atividades que são essenciais, né, para as relações humanas, né, seriam as atividades fundamentalmente humanas. Ela vai dizer que essas atividades, elas são três, né, trabalho, obra e ação, e elas são fundamentais porque a cada uma delas está relacionada uma condição humana. E a gente vai ver cada uma delas. Então, ela vai, logo na primeira sessão, ela coloca lá para a gente que a primeira atividade, né, que seria o trabalho, e aqui ela vai explicar para a gente o que significa o trabalho, né? Ela vai dizer que o trabalho ele corresponde à atividade que está ligado ao processo biológico do corpo humano, ou seja, que está ligado à própria manutenção do processo vital do indivíduo, no seu sentido mais básico, no seu sentido fisiológico mesmo, né? De estar ligado, o trabalho é aquela atividade que mantém o ciclo vital do corpo humano para que a gente se mantenha vivo, né? Para que a gente sobreviva. E é importante só salientar, eu coloquei aqui, né, que é uma atividade que está ligada à manutenção do processo vital, tanto da vida individual quanto da sociedade, porque durante a argumentação dela, principalmente no capítulo 2, isso vai aparecer bastante, mas também, enfim, no diálogo que ela vai ter com Marx ali no capítulo 3, e até mesmo naquela sessão que ela vai falar sobre o movimento dos trabalhadores, né, lá no capítulo 5, ela vai se utilizar de uma outra acepção do trabalho que não apenas essa estritamente fisiológica, né? Ela vai se utilizar de uma acepção do trabalho como um trabalho mais concreto, ou seja, atividades que a gente realiza, né, que nós realizamos dentro ou fora de casa, enfim, o que seria o nosso trabalho, sei lá, eu, professora, e cada um tem o seu trabalho, né? Cada um realiza atividades com a finalidade de se manter, né? De se manter vivo, porque, enfim, você recebe um salário e você
realiza um processo de consumo de coisas para se manter viva, enfim, ela vai fazer toda uma discussão de como é que a atividade do trabalho vai ganhando uma proeminência enorme desde o início da modernidade, né? Mas principalmente nas nossas sociedades atuais, em que ela vai dizer que nós somos sociedades que se caracterizam como sociedades de trabalhadores e de consumidores. Então, aqui o trabalho ele vai ganhando uma outra acepção, que é esse trabalho que mantém, né, a vida da própria sociedade de uma maneira mais geral, justamente porque os nossos trabalhos em conjunto mantêm a sociedade tal como a gente tem de hoje. E aí, como uma condição que está associada, né, a essa atividade do trabalho é a condição da própria vida. Depois ela vai descrever para a gente a atividade da obra, e aí ela vai falar que a obra, diferentemente do trabalho, né, que seria essa atividade mais natural, a obra é a atividade mais artificial que a gente consegue realizar. Ela não tem nada a ver com essa naturalidade. Ela é justamente caracterizada por uma não naturalidade, pela artificialidade, porque a obra corresponde à produção, né, à criação de um mundo de coisas pelas mãos humanas, né? Aquilo que a gente, todos os artefatos, todos os instrumentos, todas as coisas que nós produzimos pelas mãos humanas, né? E a gente pode pensar aqui mesmo num sentido mais básico de produzir coisas que vão constituir o nosso mundo, né? Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, enfim, esses tipos de coisas. Então, ela vai dizer, olha, a obra corresponde à não naturalidade da existência, à criação de um mundo de coisas, de artefatos, de um mundo artificial, onde a vida humana e cada vida individual é resguardada do próprio ambiente natural. Aí é importante a gente sempre perceber que ela vai ela vai caracterizando as coisas sempre num movimento de distinção, né? Tanto que a obra dela como um todo é caracterizada por fazer distinções, né? E aí, por exemplo, aqui a obra não só se distingue, né, do trabalho, porque é uma atividade não natural, né, mas uma criação artificial de coisas, mas também porque enquanto o trabalho ele está sempre ligado a esse ciclo recorrente, né, de produção e consumo, ou seja, e sempre que a gente consome alguma coisa, a gente acaba com ela, né? Tem sempre essa ideia assim de ser uma coisa que realmente consome as coisas desaparecem, né? Nesse ciclo recorrente. A obra ela se contrapõe ao trabalho no sentido de que ela vai ser caracterizada pela permanência e pela durabilidade, né? As coisas produzidas pelas mãos humanas, elas permanecem no mundo, elas têm uma durabilidade muitas vezes maior do que a própria vida humana. Por exemplo, se a gente pensar numa obra de arte, né? Há quantos anos uma obra de arte está no mundo e quantas gerações e gerações já passaram pela Terra e as obras de arte continuam aí. Então, tem também essa característica, né? E aí a condição humana da obra é justamente a mundanidade, esse conjunto de coisas que são produzidas, né? E que tem como característica, né, como importância, o fato de resguardar, né, a própria vida das pessoas de um ambiente natural. É aquilo que nós construímos, né, dentro da terra, né, dentro do nosso ambiente natural, para se tornar um mundo feito para pessoas, né? Por isso que nós construímos casas, enfim, tem toda uma organização. E aí, a outra atividade que ela vai trabalhar é a atividade da ação. E aí, novamente, né, diferentemente do trabalho e da obra, a ação é aquela atividade que ela não depende nem de coisas e nem da natureza, por exemplo, para ser realizado. Ela não tem nada a ver
com um ciclo recorrente, ela não tem nada a ver com as coisas que nós produzimos pelas mãos humanas, ela precisa para a existência, para ser realizada, simplesmente de outras pessoas. Então, ela vai dizer que a atividade da ação é a única atividade que ocorre diretamente entre as pessoas, sem a mediação das coisas e da matéria. E é engraçado que ela fala, novamente, sempre, né, nesse movimento de distinção, né, que a atividade da ação, ela é atividade cujo caráter é eminentemente político, justamente porque a política para Arendt, né, ela trata justamente dessa convivência entre as pessoas, né, dessa convivência com os outros. A política, ela fala, né, e ela lida com esse mundo humano, ou seja, um mundo em que nós vivemos com outras pessoas e entre outras pessoas. Nós não vivemos no mundo isolados. Então, a ação ela é eminentemente política justamente porque, para acontecer, ela depende da existência de outras pessoas, né? E essa convivência é aquilo que perfaz a própria política para Arendt, né? E aí, nessa relação de distinção, por exemplo, se a atividade da ação ela precisa de outras pessoas para acontecer, isso não acontece com a atividade do trabalho, né? Embora a gente possa trabalhar na companhia uns dos outros, não necessariamente nós precisamos de outras pessoas para realizar o nosso trabalho. Por exemplo, se você pensar no trabalho de uma fábrica, é o próprio indivíduo ali concentrado numa única atividade repetitiva com o seu próprio corpo. Então, ela vai dizer que o trabalho ele é caracterizado pelo isolamento, exatamente pelo isolamento. Quando você, mesmo estando junto com outras pessoas, você não tem uma convivência que é mediada pela ação e pelo discurso. Ela é uma convivência meramente artificial, né? Porque você não tem uma relação efetiva com outra pessoa. Você pode realizar aquela atividade de modo completamente como se aquela pessoa não existisse. E aí a obra também ela é caracterizada por ser uma atividade que precisa de um certo isolamento para ser realizada, né? Veja, ela vai explicar, né, como é que acontece a atividade da obra, ela vai falar, bom, né, se eu fosse uma pessoa que fosse construir alguma coisa, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente pensar no que eu vou construir, ter um modelo mental daquilo e simplesmente fabricar ele. Mesmo que essa fabricação aconteça, por exemplo, num processo de produção mais industrial, o processo de criação da obra, que é uma das características principais da obra, esse processo criativo, ele também não precisa de outras pessoas, ele pode se dar no completo isolamento. E a atividade da ação é justamente simplesmente o oposto disso, ela precisa de outras pessoas para ocorrer. E aí a condição da ação é justamente a pluralidade. E aí a gente vai ver, né, um pouquinho o que a Arendt... antes disso, verdade, já tinha esquecido. Que ela vai falar não só, né, a gente viu né, até agora algumas condições humanas, como, por exemplo, a condição humana da vida, a condição humana da mundanidade, da pluralidade, mas não existem só essas. Ela vai dizer que outras condições para a existência humana são necessárias, como, por exemplo, o nascimento, a natalidade, a morte ou a mortalidade e a própria terra. Todas essas são condições humanas. E aí, para que a gente... Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais o que seria a natalidade, então eu não vou me deter agora nisso. E aí, uma questão importante para a gente se debruçar é justamente o que ela entende por pluralidade. Bom, ela vai dizer que a pluralidade é justamente a condição simplesmente de toda a vida política e corresponde ao simples fato de que nós vivemos na Terra e habitamos o mundo com e entre outras pessoas, né? E aí ela vai... Isso aqui é importante porque
a pluralidade não está ligada apenas ao número de pessoas, né? Como a gente estava falando, não importa se a gente está entre outras pessoas, né? O importante é como se dá essa relação, né? Como essa relação é mediada. E aí a pluralidade, então, é mais do que simplesmente um montaréu de gente junto, né? Mas a pluralidade é uma condição que é mediada justamente pela, oh meu Deus, pela ação e pelo discurso. Só um minutinho, porque eu tenho problemas com tecnologia aqui. Consegui. Aí, enfim, o que a pluralidade, uma das características da pluralidade que são bastante importantes é que ela traz um duplo aspecto, que é o aspecto da igualdade e o da distinção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos iguais pelo simples fato de que somos todos humanos, né? No entanto, uma das características da pluralidade que são essenciais é o fato de que ela resguarda a distinção de cada um, né? Então, assim, nós somos iguais porque somos humanos, mas somos absolutamente distintos uns dos outros. Nós somos seres singulares, seres únicos. E aí eu trouxe aqui um trechinho bem rapidinho para a gente ver. Ela diz que a pluralidade é justamente essa paradoxal pluralidade de seres únicos, ou seja, embora sejamos muitos, nós somos muitos completamente distintos uns dos outros, né? Nós temos uma distinção única, uma singularidade. E a pluralidade, ela precisa, né? Ela tem como característica justamente resguardar essa distinção. E aí ela vai explicar para a gente que essa distinção humana ela é diferente da alteridade, né? Essa capacidade, né, de simplesmente se distinguir. Por que a distinção humana é diferente da alteridade? Veja, a alteridade, a gente compartilha isso com qualquer animal, por exemplo. Os animais são distintos uns dos outros, por características físicas, enfim. Então, a Arendt não está falando desse tipo de distinção, ela está falando de uma capacidade que nós humanos temos, e que, portanto, nos distingue aqui dos animais, que é o fato de nós conseguirmos exprimir a nossa distinção. E como é que a gente exprime essa distinção? A gente exprime justamente por aquelas atividades que são propriamente humanas, que são as atividades da ação e do discurso. E aí, então, ela vai dizer, olha, só o homem, porém, é capaz de exprimir essa distinção e distinguir-se. E ele só é capaz de comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa, como fariam, por exemplo, os animais, né? Como sede, fome, afeto, hostilidade ou medo. E a gente vai ver que a pluralidade ela ganha uma centralidade enorme no pensamento político da Arendt, porque justamente o campo do político, que é aquilo que realmente importa para a Arendt, né? O objeto que mais preocupa a Arendt é justamente esse campo do político, né? E a existência, o fato de que ele precisa ter uma dignidade própria, né? Ela vai dizer que a política é justamente a constituição de uma convivência entre diferentes. E que, portanto, a pluralidade acaba sendo central, justamente porque a pluralidade ela trata das pessoas como iguais, mas resguardando as suas diferenças. Então, a pluralidade é simplesmente a categoria central do pensamento político dela, no sentido de que ela tem uma acepção política necessária, né? Se a gente pensa em algum conceito que seja eminentemente político, a gente vai pensar na pluralidade e na ação que precisa, né, da pluralidade para acontecer. E aí, obviamente, os desdobramentos disso, como liberdade, enfim, que a gente vai ver mais para frente. E aí, já que a gente está falando de pluralidade, já que a ação é justamente, né, essa atividade que precisa dessa pluralidade, que precisa dos outros para acontecer, e a ação como uma atividade eminentemente política, a gente vai ver um pouquinho, né, o que ela entende por ação.
E aí a gente estaria lá já no capítulo 5 da condição humana, que é dedicado à ação. Bom, e uma questão também importante da gente perceber é como que ela vai construindo essa argumentação dela, porque se a gente estava falando antes, né, que a pluralidade ela tem essa capacidade de, de mostrar a distinção, né, de resguardar a distinção dos indivíduos, né, essa singularidade de cada um, e que essa distinção ela vai ser exprimida, né? Ela vai ser expressa, né? Essa capacidade humana de expressar a sua distinção. A gente vai ver que é realizada justamente pelas atividades políticas da ação e do discurso. Ela abre o capítulo 5, né? Na seção 24, justamente com o título que está aqui, né? De um jeito mais tortinho, mas enfim, que se chama A Revelação do Agente no Discurso e na Ação, para a gente ver como essa questão da distinção, né, da distinção única, da revelação dessa distinção única, como algo que perfaz o campo do político, é extremamente importante para ela. Então, quais são os dois sentidos que a Arendt vai dar para a ação lá no capítulo 5? Só um momentinho que eu vou tomar um pouquinho de água, que eu já estou com a garganta seca. Bom, ela vai dizer que, num sentido muito geral, né, a capacidade da ação significa a capacidade de começar, de conduzir e até de governar. E aí é importante que a gente tenha em mente que aqui, como em toda a condição humana, ela tem os conceitos gregos muito presentes, né? Então, por exemplo, aqui, textualmente, ela explica isso. Ela diz que esse sentido mais geral da ação, de começar, de conduzir e até de governar, ele tem esse sentido grego do arquém. E aí uma outra acepção da ação é essa capacidade de construir propriamente, de constituir um initium. E aqui é um sentido latino do termo, né? O início que é único, que é singular, que representa algo e alguém completamente novo no mundo. Então, aqui o que é importante da gente reter? Que a capacidade da ação, sempre que a gente fala de agir, a gente está sempre falando de começar alguma coisa, né? De começar alguma coisa que necessariamente é nova, né? E por que ela atribui essa relação entre novidade, né, e ação, né? Por que a gente se constitui, né, toda atividade da ação se constitui como um initium, aqui nesse sentido latino? Ela vai explicar que é porque a atividade da ação ela está absolutamente ligada com a condição humana da natalidade, que é justamente o fato de que, ao nascermos, nós representamos o absolutamente novo no mundo, né? Então, ela vai explicando, né, e é engraçado que ela vai fazendo isso sempre em conversa com a tradição, né, com a tradição do pensamento político. Tanto que, quando ela vai explicar essa questão da relação, né, entre a ação e a natalidade, e a relação entre o discurso e a revelação, né, essa revelação dessa singularidade, né, dessa distinção única do indivíduo, ela vai fazer isso recorrendo, por exemplo, a Agostinho, como a gente vai ver aqui. Ela diz assim, olha, por constituírem um initium, por serem recém-chegados e iniciadores em virtude do fato de terem nascido, os homens tomam iniciativas, são impelidos a agir. Então, há uma relação direta, né, entre ação e natalidade. Embora todas as atividades humanas tenham alguma relação com todas as condições humanas, né, que a gente viu anteriormente, ela vai dizer que a natalidade e a ação, ou melhor, a ação, né, como atividade humana,
é a que tem mais relação com a condição humana da natalidade, justamente porque ela tem essa dupla acepção de começar algo, mas mais do que isso, de começar algo novo, e ao mesmo tempo de que a pessoa que realiza a ação, né, o ator, ele representa, pelo próprio fato de ter nascido, algo novo no mundo. Se a gente vai de fato, efetivar essa potencialidade da natalidade, né? Ou se a gente vai simplesmente se comportar, né? Se a gente não vai iniciar nada no mundo efetivamente, isso não importa. O que importa é que existe uma potência para isso. Então, não que não importe, claro que ela vai discutir a questão do comportamento, mas o que eu estou querendo dizer é que existe essa relação intrínseca, né? Sempre que a gente está falando de ação, a gente está falando de começar alguma coisa nova, né? Dessa potencialidade. E aí ela vai dizer, né? Ela diz textualmente, né? Que a referência dela aqui é o Agostinho, né? E aí ela cita ele dizendo, olha, para que houvesse um início, isso é o Agostinho, né? O homem foi criado, sem que antes dele ninguém fosse. Isso significa que essa acepção de início, né, é mais do que iniciar alguma coisa, mas é justamente o início de alguém que é ele próprio um iniciador. Então, a gente precisa reter, né, essa informação, porque, de fato, ela é muito crucial, né, para a própria compreensão do campo do político como o campo da liberdade humana, o campo de possibilidades sempre abertas para mudança, né? Justamente porque quando a gente age, a gente pode trazer algo novo para o mundo uma coisa que é bastante importante é que sempre que a gente age, a gente não consegue ter um completo domínio sobre quais vão ser as consequências das nossas ações. E aí isso traz um problema e, ao mesmo tempo, uma solução, né? Que é o fato de, bom, a gente não consegue controlar as nossas ações. Bom, como é que a gente vai fazer, né? Pensando numa comunidade política, para que a gente tenha minimamente controle sobre essa coisa que é incontrolável, né? Que são as consequências das ações. Bom, ela vai dizer, a gente vai compactuar, a gente vai constituir acordos, promessas políticas, né? E é dessa maneira que nós constituímos uma comunidade política. Então, essas características, né, da ação como início, como capacidade de governar, enfim, elas vão sendo explicadas por Arendt para mostrar como é que, ao mesmo tempo, o campo do político é frágil, né, nesse sentido de que ele está sempre aberto para o novo, mas ao mesmo tempo é nessa fragilidade que ele encontra a sua potência, né? Que é justamente a de convivência com o diferente, a de construção de acordos para manutenção dessa convivência, né? Para que não vire simplesmente a guerra de todos contra todos. Então, ela vai dizer assim, olha, o fato de o homem, né, relacionando essa questão da natalidade da ação e da revelação do quem e do discurso, né, da revelação dessa singularidade única. Ela vai dizer, olha, o fato de o homem ser capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isso, mais uma vez, só é possível porque cada homem é único, de sorte que cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo. Se a ação como início corresponde ao fato do nascimento, se é a efetivação da condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao fato da distinção, é a efetivação da condição humana da pluralidade, isso é, do viver como ser distinto e único entre iguais. Então, para fechar, né, essa relação, né, entre pluralidade, ação, distinção única e discurso, né? Eu acho que essa citação é bem explicativa.
Bom, e aí, quando a gente fala de distinção única, né? O que a gente está falando, na verdade, ela vai dar uma outra explicação também, né? Quando ela vai destrinchar o que seria isso, ela vai falar, olha, a distinção única é essa singularidade, né? É aquilo que cada indivíduo tem, né? Que ele consegue exprimir para as pessoas através da ação e do discurso e que as pessoas enxergam nele como algo singular, né? E aí ela vai chamar essa revelação, né, dessa distinção única como a revelação do quem alguém é, né? Então ela vai explicar para a gente essa diferença entre o quem alguém é e o que alguém é. Bom, ela vai dizer que é justamente pela ação e pelo discurso que essa distinção única é revelada, né? Que é justamente por meio da ação e do discurso que a gente se insere em um mundo propriamente humano, porque, como a gente já tinha visto, esse mundo humano, esse mundo da convivência entre os diferentes, ele só é possível, né, de ser mediado pela ação e pelo discurso. Então, a partir do momento que a gente age em conjunto, né, e dialoga uns com os outros, nós estamos construindo um mundo propriamente humano para Arendt. Bom, ela vai dizer assim, na verdade, ela não, sou eu que estou dizendo, que todo ato, né, isso também é do capítulo 5, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha lá. Todo ato, mesmo que seja um ato de discurso, né, mesmo que possa se dar na forma do discurso, no seu sentido geral de corresponder ao começo de algo e de representar algo novo no mundo, traz aos olhos e aos ouvidos dos outros o que alguém é, né? O que acontece é que nós revelamos quem somos a partir do momento em que agimos em concerto e dialogamos uns com os outros. E aqui ela tem, obviamente, em mente a esfera pública, né? Como esse espaço do diálogo e da ação. E aí ela vai dizer o seguinte para a gente. Ao agir e ao falar, os homens mostram quem são. Deixa eu tirar isso aqui, que senão não consigo ver. Revelam ativamente suas identidades pessoais únicas e assim fazem o seu aparecimento no mundo. Essa revelação de quem, em contraposição a o que alguém é, que seriam os seus dons, as suas qualidades, talentos e defeitos, que se podem exibir ou ocultar, está implícita em tudo o que esse alguém diz ou faz. Só no completo silêncio e na total passividade pode alguém ocultar quem é, mas o seu desvelamento quase nunca pode ser alcançado como um propósito deliberado, como se a pessoa possuísse ou pudesse dispor desse quem calma aí, do mesmo modo como possui e pode dispor de suas qualidades. Pelo contrário, é quase certo que o quem, tão claro e inconfundivelmente para os outros, permanece oculto para a própria pessoa, à semelhança do daimon na religião grega, que acompanha cada homem durante toda a sua vida, sempre observando por trás, por cima de seus ombros, de sorte que só era visível para aqueles que ele encontrava. Então, ela tá. Deixa eu voltar aqui. Ela tá chamando a nossa atenção justamente para o fato de que, bom, no momento em que nós agimos em concerto e nós discutimos, né, num sentido positivo, né, da discussão, da troca de opiniões e de perspectivas, nós simplesmente deixamos transparecer quem nós somos, muito embora esse quem nós somos não seja algo que nós mesmos temos consciência, né? Então, só que a questão para ela é que esse aparecimento do quem, dessa singularidade, é justamente aquilo que vai constituir o ambiente público
mesmo que a gente não perceba, porque, por exemplo, quando nós estamos discutindo sobre alguma questão comum, né, sobre, enfim, qualquer problema comum que é objeto de discussão pública, o que a gente faz é ouvir as várias opiniões, as diferentes opiniões e pontos de vistas sobre essa questão, sobre esse determinado ponto que está em discussão. E as nossas opiniões, aquilo que perfaz os nossos pontos de vistas, eles são justamente, eles constituem, eles fazem parte desse quem nós somos, né? Que também corresponde a nossas próprias histórias de vida, ao modo como nós nos relacionamos com outras pessoas. Esse quem nós somos, né, é uma construção também coletiva, né? Que se dá entre as pessoas, né? Nós não simplesmente somos, nascemos já prontos, né? Nós vamos simplesmente nos constituindo e constituindo as nossas individualidades, as nossas singularidades, não só no ambiente privado do lar, mas também nesse contato com o outro nas esferas públicas. Então, esse quem é importante justamente porque o ambiente público ele é constituído justamente por essas singularidades, por esses pontos de vistas que nós não temos como ter se nós fôssemos apenas um, né, discutindo. Nós precisamos de outras pessoas, de outros pontos de vista, de outros quens, para que a gente consiga compreender certas questões e efetivamente discuti-las politicamente. Então, a política ela é, para a Arendt, constituída dessas singularidades. E aí, falando, né, dessa discussão pública, né, é importante que a gente tenha, que a gente vai ver que eu grifei aqui, né, essa questão do aparecimento, né, de que as pessoas fazem, né, quando elas revelam, quando elas simplesmente mostram quem elas são, elas fazem o seu aparecimento no mundo humano. Por que eu grifei essa palavra? Porque essa característica do aparecimento é justamente um dos modos pelos quais a Arendt vai definir, né, o que seria o espaço público, né? Então a gente vai ver aqui nesse próximo slide o que ele entende por domínio público ou por espaço público. Bom, ela vai dizer, e aí aqui eu voltei já para o capítulo 2, ela vai dizer que o público, né, como a gente já tinha visto, né, é o espaço destinado às atividades políticas da ação e do discurso e, portanto, o espaço do exercício da própria liberdade política. Depois a gente vai ver a relação entre ação e liberdade. Bom, mas no sentido de significados, isso também é importante a gente perceber que como que a Arendt, ela tem, além dessa característica das distinções, ela sempre busca as etimologias, né, das palavras e dos conceitos. Então, ela faz isso com o trabalho, ela faz isso com a obra, inclusive para fazer a distinção entre trabalho e obra, ela recorre, né, a uma distinção etimológica das palavras. E aí aqui quando ela vai definir o que é público, ela justamente busca, né, esses significados. Ela vai dizer assim, que público significa aquilo que aparece para os outros, né, que é visto e ouvido pelos demais e que a partir desse momento ganha a maior divulgação possível. E aí ele não só ganha a maior divulgação possível, como também aquilo que aparece para os outros, né, seja em palavras ou atos, ou em ambos, ganha realidade tanto para aquela pessoa que está vendo, né, e que está ouvindo, como para a própria pessoa, como para o próprio ator, né, desses atos e desses discursos. Então ela vai dizer assim que a presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos. Então, esse aparecimento público tá intimamente relacionado com a realidade desse mundo comum, né? Aquilo é como se fosse aquilo que garante, né, um senso comum, né? Um senso comum de realidade desse mundo público e das questões, né, que são neles discutidas.
E aí ela vai dizer que uma outra acepção do público é justamente aquilo que é comum. E aí, novamente, aqui textualmente, ela coloca sempre a referência grega mesmo, né, dos termos. Ela diz que é o comum no sentido de koinon, e que se distingue especificamente do espaço privado possuído pelos indivíduos, que é aquele espaço que é próprio dos indivíduos, que é idion. Então, ela vai fazendo essas distinções, né, sempre tendo muito em vista, né, o arcabouço teórico e conceitual da tradição do pensamento político, mas principalmente dos gregos e romanos, né? Só para a gente situar também um pouco isso. Bom, então é isso. O público é aquilo que nos é comum, né? Sempre que nós estamos na esfera pública, nós estamos tratando de questões que nos são comuns e que, portanto, não se referem necessariamente à esfera privada. Ela vai dizer, olha, o domínio público, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros. E aí também é importante a gente perceber como ela vai construindo, né, esses conceitos, pensando sempre. Acho que é importante a gente ter sempre aquela compreensão da pluralidade como a pluralidade, como a paradoxal pluralidade de seres únicos, que é conseguir lidar com as distinções, mas ao mesmo tempo manter as relações, né? Mesmo nós sendo completamente distintos uns dos outros. Então, esse domínio público, né? Ele é comum justamente porque ele consegue, né? Nos reunir e ao mesmo tempo manter, né? As nossas distinções, as nossas singularidades. E aí, um conceito importante para a gente entender a esfera pública, né, o domínio público em Arendt, é o conceito de mundo. Aqui eu vou falar muito brevemente, obviamente, mas é um dos conceitos mais importantes que a gente tem dela, né? Ela vai explicar que o mundo, de modo geral, ele pode ser compreendido de duas maneiras, né? Que se casam, né? Que se complementam. O mundo ele é tanto esse artefato humano, aquilo que a gente constrói, e aí aqui a gente tem que lembrar daquela atividade da obra, né? Que é uma atividade construtora de mundo, né? Porque ela constrói coisas para a vida humana. Então, é tanto o artefato humano que é fabricado pelas mãos humanas, como também o mundo se constitui pelaquilo que nós construímos em conjunto. E aqui essa construção ela não tem a ver com a obra das mãos humanas, mas tem a ver com aquilo que construímos através da ação e do discurso, que são justamente as nossas instituições. Aqui ela está pensando no mundo enquanto comunidade política, né? Então, o mundo tem essas duas acepções, tanto o artefato humano, como a própria construção da comunidade política que se dá, né, a partir dessa relação que se estabelece entre as pessoas, de preferência mediada pela ação e pelo discurso. E aí ela vai... Oh, meu Deus, calma aí que eu sempre me confundo aqui, pronto. E aí ela vai dizer pra gente que conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas, né? Esses artefatos, né, como a gente estava discutindo, interposto entre os que o possuem em comum. Como todo o espaço entre, in between, o mundo, ao mesmo tempo, separa e relaciona os homens. Ela segue e ainda afirma. A maior parte da ação do discurso diz respeito a esse espaço entre, a esse in-between, que varia de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, de sorte que a maior parte das palavras e dos atos refere-se a alguma realidade objetiva mundana. Então, ela está mostrando a importância do espaço público justamente nessa característica que ele tem, né, de nos distinguir, mas ao mesmo tempo de nos relacionar novamente, né? Aquela importância da pluralidade. E aí aqui, o que nos mantém de alguma forma relacionados?
são justamente isso aí pode ser coisas como artefatos humanos, né? Como ela vai inclusive vai dar um exemplo muito bizarro que é bom, uma mesa se interpõe entre nós, né? Mas ao mesmo tempo nos relaciona. Então, ela vai dar alguns exemplos como esse lá no capítulo 2. Então, esse espaço entre, ele é constituído tanto de coisas, como também de, como eu posso dizer, por exemplo, questões que não necessariamente precisam ser concretas, né, ou objetivas, mas, por exemplo, uma teia de relações humanas, histórias de vidas, uma teia de relação mesmo, né, que é construída entre as pessoas a partir do momento que elas estão, que elas se dispõem a agir e a dialogar umas com as outras, né? Então ela vai explicar, né, como que se constitui esse espaço público a partir do momento em que a gente entende que tem coisas que nos relacionam, né? Que nós não vivemos isolados no mundo. Então aqui ela está chamando atenção para isso, né? Para esse aspecto, né? Daquilo que é comum, né? Daquilo que nos coloca em relação e que nos leva a agir e dialogar em concerto, né? Então, é sempre relacionado a alguma realidade mundana, objetiva, e obviamente que varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, porque, enfim, o que pode ser um problema para mim e para minha comunidade pode não ser para outras pessoas, para outras comunidades. Então, cada grupo e cada pessoa, em cada momento histórico, vai definir aquilo que perfaz uma preocupação, alguma coisa que precisa ser discutido em público, né? Então, a gente também precisa, acho que precisa ficar claro aqui também que, como sempre, ela está fazendo distinções, né? Aí a gente vai ver, agora eu não sei se é nesse slide ou é no próximo, deixa eu ver se é no próximo, né? Que eu já não me lembro mais. Ah, não, não é. Mas, enfim, depois eu falo sobre isso. A gente vai ver agora uma relação óbvia, né? Bom, para Arendt é óbvia, né? Mas uma relação óbvia entre a constituição do espaço público, né? Desse domínio público, como um espaço do exercício da liberdade. Né? A gente viu até agora, né? Que ele era o espaço destinado à ação e ao discurso, e agora a gente vai ver a relação entre a ação e o discurso e o conceito de liberdade para Arendt. Bom, o espaço público como espaço do exercício da liberdade. Aqui é importante a gente ter em mente, e aí a minha referência aqui, eu acho que é um textinho não muito curto, mas também bastante importante, que é aquele texto do Entre o Passado e o Futuro que se chama O que é Liberdade, né? Então, aqui eu estou me baseando principalmente nele, né? E também em sobre a Revolução, num momento bem específico que a gente vai discutir. Bom, lá Entre o Passado e o Futuro, né, nesse ensaio que ela vai explicar, que ela vai discutir, né, o que é liberdade, ela se opõe muito claramente, né, à tradição do pensamento político, né? Então a gente vai ver aquilo que para Arendt não é liberdade, mas que durante o processo de construção do pensamento político ocidental foi sendo considerado liberdade, né? Então, de modo muito breve, ela vai dizer que liberdade, né, ao contrário do que a tradição do pensamento político colocou para a gente, ela não surge na esfera do pensamento. Então, a liberdade para ela não é alguma coisa subjetiva, né, e que está ligado àquele diálogo de mim comigo mesma, né? Então, não surge na esfera do pensamento. Não significa liberdade de pensamento ou mesmo desse diálogo que faço comigo mesmo
e de onde podem surgir questões filosóficas e metafísicas, por exemplo. A liberdade também, né, não tem o seu domínio dentro, como se fosse um domínio interior, né, subjetivo da vontade, né? Não se trata de liberdade interior, né? Veja que aqui ela tá se opondo desde os gregos, né, até chegando aqui a, ao próprio Santo Agostinho, enfim, ela vai se opondo a várias acepções, né, de liberdade durante a tradição do pensamento político, né? E aí ela vai dizer que liberdade também não significa livre-arbítrio. E aí uma questão importante que eu não coloquei aqui é que a Arendt também vai se opor a uma concepção liberal de liberdade que tende a, diferentemente do que ela está tentando fazer aqui, que é relacionar de modo intrínseco a liberdade ao campo do político, né? Ela vai dizer que, diferentemente dos liberais, que compreendem que, que a liberdade é justamente estar liberto, né, das questões políticas, né? Então, ela está se opondo claramente também a essa concepção liberal de política. E aí ela vai dizer o seguinte: bom, o campo original da liberdade é o âmbito da política e dos problemas e assuntos humanos. A liberdade é a razão de ser da própria política e se expressa justamente na própria atividade da ação. Ela vai dizer mais para frente, né, depois a gente vai ver, ela vai dizer que a liberdade depende de um espaço público assegurado e organizado para aparecer em palavras e atos. Ou seja, para que a liberdade efetivamente apareça, a gente precisa de uma constituição formal do domínio público, né? É importante que espaços de liberdade, né, que é o que ela vai exatamente chamar de espaços de liberdade, eles estejam garantidos, né? Eles estejam assegurados, principalmente assegurados institucionalmente. E ela vai dizer, depois lá em Sobre a Revolução, de modo mais simples possível, o seguinte: a liberdade política, em termos gerais, significa o direito de ser participante do governo. Afora isso, não é nada. E aí por isso que a ação e a liberdade, elas são, quando a gente fala de ação política, a gente necessariamente está falando de liberdade política. Porque no momento em que nós agimos politicamente na esfera pública, nós estamos expressando a nossa liberdade política. Então, isso para Arendt é um direito, e é um direito que precisa efetivamente ser exigido, né? Ser buscado. A liberdade se trata, como ela disse, né? Não se trata de uma liberdade interior, não se trata de uma questão subjetiva, não se trata de uma questão da vontade, se trata de um exercício político e contínuo que a gente sempre precisa buscar e lutar para que ele seja garantido. Por isso, inclusive, que ela vai dizer, né, lá em Sobre a Revolução, que o tesouro perdido das revoluções é justamente essa liberdade, porque, bom, enfim, depois a gente pode discutir isso, mas ela vai dizer que, em grande medida, as revoluções falharam porque elas não permitiram, né, a efetiva participação das pessoas na constituição dessa comunidade política, né, na fundação das comunidades políticas, seja lá a Revolução Francesa, seja a Revolução Americana, né? Ela vai dizer que em algum momento a liberdade se extraviou,
né? E foi capturada por outras questões que foram colocadas à frente como mais importantes do que a própria garantia, né, da liberdade política durante as revoluções. E aí é importante a gente ter em mente também que, novamente, aqui a grande fonte dela para discutir e para conceituar a liberdade como um exercício, né, como algo que perfaz o próprio campo da política, novamente, a referência dela é a Grécia Antiga. E aí ela vai explicar para a gente, mais ou menos, né, como é que era nessa Grécia Antiga. E aqui, claro, que ela está tendo uma... Eu não posso dizer uma visão romântica, porque não é bem uma visão romântica que ela tem da Grécia Antiga, mas veja, ela faz uma... Ela meio que escamoteia algumas questões mais problemáticas da Grécia Antiga, né, digamos assim. A gente vai discutir isso mais para frente, mas, enfim, ela vai dizer que esse estado de liberdade, né, é o estado do homem livre que podia sair do seu ambiente privado e na companhia dos demais, né? Aqui entende-se de mais homens, gregos, né? Que eram realmente considerados cidadãos, né? Estão excluídos aqui as mulheres, as crianças, os escravos, os estrangeiros, enfim. Era uma parcela minúscula de pessoas, né? Como a gente já sabe. Enfim, mas que na companhia dos demais poderia adentrar ao espaço público organizado da polis e onde se encontrava para discutir questões comuns através de atos de palavras. Então, ela vai ter essa visão da polis, né? Não apenas como um espaço, né? De discussão política, mas como a compreensão da própria comunidade política da Grécia Antiga, né? Então, ela vai dizer também que a liberdade da polis ela era precedida pela libertação das necessidades da vida. Né? A libertação era como uma condição da liberdade. E aqui também, por isso que também era importante a gente passar pela compreensão das atividades humanas, porque ela vai definir a atividade do trabalho justamente como atividade que está relacionada às necessidades vitais, às necessidades humanas de manutenção e de sobrevivência dos corpos, né? No seu sentido fisiológico básico. E aí ela vai falar, olha, para que os homens na polis pudessem simplesmente se dar ao luxo, né, de sair e ficar discutindo sobre questões comuns na polis, eles precisavam ter essas atividades do trabalho garantidas. E quem garantia isso eram as mulheres e os escravos, dentro do espaço privado do lar. Então, a liberdade ela só era possível porque antes dela estava garantida essa condição do trabalho, essa condição da vida, né? Da subsistência da vida. Então, ela faz essa diferenciação, né? Isso é proposital, essa questão da liberdade e libertação, porque ela faz essa diferenciação. Né? Você se liberta daquilo que é estritamente necessário no sentido fisiológico. Então, a gente precisa se libertar dessas atividades que demandam muito tempo, né, da gente, para efetivamente poder exercer a nossa liberdade na companhia dos demais. E aí ela vai dizer que, obviamente, o campo da liberdade era a esfera política representada pela polis e que o exercício da liberdade se expressava no direito de diálogo entre iguais, entre pares. E aqui é importante a gente ter ideia, né, de que essa igualdade na polis significava justamente ter o mesmo direito à atividade política, né? Todos os que estavam na polis, eles eram iguais no sentido de que todos tinham a possibilidade da ação e do diálogo. E aí também ela vai explicar, né, o que significava ser livre dentro da polis também, né? Ser livre significava não estar sujeito à necessidade, como a gente viu, né? Estar liberto das necessidades, mas também não estar sujeito às outras pessoas e mesmo não comandar ou governar. Ela vai explicar que por exemplo,
os governantes, né, agora vai me faltar a palavra que eu esqueci, mas enfim, os legisladores, eles não eram efetivamente livres, né, porque, enfim, eles governavam de alguma maneira outras pessoas. Sempre que você tem essa relação de comando e de obediência, mesmo que seja você a comandar, né, mesmo que seja você a governar, você não é efetivamente livre. Você só é livre quando você não tem nenhuma relação de sujeição e de dominação perante o outro. Então, o espaço da polis, justamente porque era mediado pela ação e pelo discurso, e não pela violência, pela dominação, ele era o espaço em que as pessoas, ou melhor, né, os cidadãos poderiam ser efetivamente livres. E aí, aqui só as referências, né, que são, como eu falei, o ensaio Que é a Liberdade, que está naquela coletânea de Entre o Passado e o Futuro, sobre a Revolução e, obviamente, a condição humana aqui, capítulo 2 também. E aí, para a gente entender também uma outra questão importante, que é o que eu estava querendo dizer antes, né, das distinções, que o espaço público e o espaço privado vão ser trabalhados dentro do arcabouço conceitual da Arendt também como distintos uns dos outros, né? Embora complementares, né, como a gente vai ver. Então, aqui novamente a referência ao capítulo 2, e ela vai significar, né, ela vai dar significado ao domínio privado, tendo como ponto de partida, né, tendo como parâmetro aquilo que ela compreende como público. Ela vai dizer assim, olha, o domínio do privado, do espaço privado, é justamente aquele ocupado com a manutenção da vida de cada integrante do lar, da família, e, portanto, destinado à realização da atividade do trabalho. Novamente, aqui, essas distinções do público e do privado, ela está se apegando aos conceitos gregos aqui. Ela tá usando isso, enfim, quem conhece a obra da Arendt sabe que o capítulo 2 inteiro, né, que vai fazer essas distinções entre domínio do privado, do público, do social, enfim, tem como um parâmetro, né, de discussão a Grécia Antiga. Então, novamente, aqui esse parâmetro reaparece, né? E aí bom, por isso que também foi importante a gente ver as atividades da vida ativa, porque elas reaparecem na obra o tempo inteiro, né? Em todas as discussões que a gente vai fazer. Então, beleza. O domínio privado, ele é ocupado com essa manutenção da vida e, portanto, é onde se realiza, onde se efetiva a atividade do trabalho. E aí ela vai dizer que esse domínio privado, como ele é sempre, ele é conceituado sempre em distinção com o domínio público, ele tem uma acepção de privativo, né? Ou seja, é alguma coisa que está faltando, né? Como algo que você é privado de algo. Ela vai dizer, olha, viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, estar privado de coisas essenciais a uma vida verdadeiramente humana. Estar privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma realidade objetiva com eles, privado da possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida. Então, a gente vê aqui que a compreensão dela de privado é exatamente como aquilo que é privado da luz da esfera pública, né? E aí, privado da possibilidade de realizar alguma coisa mais permanente do que a própria vida. Por quê? Porque a vida, como a gente viu, ela é sempre esse ciclo recorrente de produção e consumo, em que tudo é consumido rapidamente para manutenção da vida. É sempre como se a gente estivesse sempre num processo de destruição das coisas para se manter vivo. Então, a gente precisa de algo mais permanente. A luz da esfera pública, ela tem essa capacidade de manter as coisas, porque ela
ela lida com uma questão da memória, né? A ação e o discurso, ela pode ser lembrada, né? Então, existe também essa dimensão da importância do papel da memória que o espaço público possibilita, né? Criar. E que, obviamente, é muito mais permanente que a própria vida. E aí, né, para a gente ter noção disso, o que é importante da gente também frisar é que, como eu disse, né, embora ela caracterize as coisas fazendo distinções, ela nunca, em hipótese alguma, vai dizer que existe uma primazia entre um domínio e outro, ou seja, que o domínio público seria mais importante que o domínio privado. Não, ela vai dizer que esses domínios, embora eles sejam conceituados como que em oposição um ao outro, eles são completamente complementares. Isso ela diz textualmente em vários momentos, não só na condição humana. E aí a gente vai ver, né? Ela vai dizer lá no capítulo 2, né, que uma vida inteiramente privada leva ao fenômeno do desamparo ou da solidão. Ou, numa acepção grega, seria uma vida que eles chamavam de idiota, né? Que não tem nenhum significado efetivo, né? E aí leva ao fenômeno do desamparo e da solidão, porque simplesmente você não está na companhia de outras pessoas. E mesmo que você esteja, né, com outras pessoas, você não consegue estabelecer uma relação com elas. Então, inclusive, ela vai discutir, né, como é que a solidão é um fenômeno moderno, né, e mais do que moderno, quase contemporâneo. A gente pode, enfim, depois falar um pouco sobre isso, né? E aí ela vai também dizer que, bom, se por um lado, né, uma vida inteiramente privada pode levar ao fenômeno do desamparo ou da solidão, uma vida inteiramente pública, ela é fútil, né? Ela perde também o seu significado. E aí ela vai chegar uma hora lá no capítulo 2 que ela vai explicar justamente como que ela compreende essa relação. Olha, embora isso aqui seja um pouco problemático para ela mesma, né? Tanto que vai ser objeto de crítica, ela vai dizer, olha, tem certas coisas que precisam ser resguardadas do espaço público, né? E que, portanto, são próprias do ambiente privado do lar, e tem coisas que precisam aparecer, né? Precisam ganhar realidade mundânea. E aí, enfim, depois a gente vai poder discutir melhor, né? Porque, enfim, ela não é clara naquilo que ela considera que possa ser, o que deve efetivamente ser resguardado do espaço público. No entanto, como ela faz essa distinção entre atividades que são próprias de certos domínios, né? Próprias do domínio público ou do domínio privado, a gente pode começar a compreender o que aparentemente estaria para ela que teria que ser resguardado da luz do espaço público ou que não poderia aparecer em público. E aí, enfim, depois a gente vai, amanhã no caso, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso. E aí, ela vai dizer que tanto o espaço público quanto o espaço privado, eles são absolutamente imprescindíveis, né? Justamente para a constituição da nossa individualidade. Né? Ela vai dizer que a nossa individualidade, embora ela se inicie, a sua constituição, ela se inicie no espaço privado do lar e da família, né? Daquelas relações mais próximas que a gente tem, né? Ela precisa do espaço público, e aqui a gente pode entender esse espaço público como o espaço em que a gente encontra o diferente, né? Para também construir essa individualidade. A gente constrói a nossa individualidade a partir do momento que a gente se depara com o outro, e com outro que é necessariamente diferente de nós. Então, ela vai se debruçar, né, falar sobre essa importância, né, de ambas as esferas
para a construção da individualidade. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque justamente para a gente não achar que a Arendt está falando que são domínios completamente distintos e não relacionados, e que não é nada disso. Na verdade, eles são complementares, né? Eles são importantes, né? Duplamente. E aí, deixa eu tirar isso daqui da minha frente, que senão eu não consigo enxergar. Aí a gente vai ver, eu já estou terminando, tá? É só mais, acho que esse mais um. A gente daqui a pouco já abre para conversar. Qual que é a importância, né, da divisão dos domínios público e privado? Ela vai dizer que, e novamente aqui, o parâmetro para discussão é a Grécia Antiga. A distinção entre o lar, né, ou a família e a polis. Ela vai explicar como é que se dá como se constituem, né, esses dois domínios. Ela vai dizer assim, olha, o lar na Grécia Antiga, né, esse espaço da família, ele era caracterizado por uma associação natural entre os indivíduos, pelo simples fato de que eles se associam porque eles precisam suprir certas necessidades, que seriam as necessidades vitais, e para isso eles trabalham com os seus corpos, né? Você realiza dentro do lar várias atividades que têm como propósito a manutenção da vida. Só que na Grécia Antiga, essa relação, né, que se dava no lar, ela era efetivamente violenta, né? Ela era efetivamente baseada na ordem e no comando, que para elas são modos pré-políticos, né? Justamente porque existia uma hierarquia, né, entre as pessoas nesse espaço. Esse espaço ele era caracterizado justamente por uma certa desigualdade entre seus membros, que seriam os escravos, as mulheres e a figura, né, do homem, que seria aqui o pater familias. E aí, em diferenciação, né, em contraposição, a polis era justamente o ambiente, né, em que a associação ela era política, porque era baseada nas atividades da ação e do discurso. E aqui o que é importante a gente ter noção, né, de que é uma coisa que também ela vai discutir quando ela vai falar da revelação de um quem, né, no espaço público. Ela fala, quando nós aparecemos no espaço público, nós ganhamos como que, exatamente o que ela diz aqui, uma espécie de segunda vida, né? É um aparecimento num outro nível, né? É uma vida num outro nível. Porque simplesmente você não é mais, quando a gente está falando de uma associação política, a gente não está falando de uma vida no seu sentido biológico básico, né? A gente está falando de um outro grau, né? De uma outra ordem de existência. E aqui a referência dela é claramente o Aristóteles, quando ela vai falar que essa constituição, né? Esse aparecimento, né? Na esfera pública, ela constitui propriamente aquilo que o Aristóteles compreendia como bios políticos. E para a gente entender esse bios políticos, né? Essa constituição política do homem no sentido de que, bom, não é que nós somos essencialmente pessoas políticas, né? Nós não nascemos pessoas políticas, mas nós nos constituímos como tais, né? Então, não existe aqui uma essência, não tem nada de essencial. A questão é como nós vamos construindo as nossas relações. E para a gente entender o que ele chama, né, o que ela entende que ele chama, também é importante ter isso, né, é a descrição dela do Aristóteles, né, tem essa. Ela vai falar, olha, para a gente entender esse bios políticos, a gente tem que entender também a importância da concepção do discurso, né, dessa concepção do zon, logon e kron, do ser vivo dotado de fala, né? Um ser político, ele só é efetivamente, essa existência política do homem, ela só se efetiva efetivamente é ótimo, ela só se efetiva a partir do discurso.
E aí, como a gente já tinha discutido, o espaço público da polis, ele era compreendido como um espaço da igualdade, diferentemente do espaço do lar, que era caracterizado pela desigualdade, pela violência e pelas relações de ordem e de comando, né? E aqui, obviamente, é importante a gente também ter em mente que a concepção grega de igualdade, né, aquilo que a gente, né, traduz como isonomia, ela não tem nada a ver com a concepção moderna de justiça. Isso, embora a Arendt não vá discutir isso, ela só simplesmente fala assim, olha, gente, eu não estou falando disso, né? Então, só para a gente ter um pouco essa ideia. E aí, o que é importante da gente ter em mente aqui é que ela vai discutir a importância da divisão dos domínios público e privado, tendo em vista a modernidade. Por que isso é importante? Porque ela vai dizer que, com o passar do tempo, né, na passagem da Grécia Antiga para a Idade Média, até chegar na modernidade, a gente vai perdendo essa acepção política daquilo que significa essa associação política da polis. A gente vai perdendo essa acepção daquilo que é público, né? E daquilo que é político. Então, ela vai dizer, aí ela vai, obviamente, ela volta para essa questão etimológica, né? E vai dizer assim, olha, a tradução, né? A gente chega na Idade Média e a gente tem como tradução, né, daquele zoon político do Aristóteles, justamente como animal social, e do zoon logon ekron como animal racional. Então, ela vai mostrando como o significado político, né, daquela divisão entre o público e o privado vai se perdendo durante o transcorrer da, da Idade Média e da modernidade. Tanto que ela vai falar assim, olha, que chega ao ponto, né, essa falta de percepção e essa perda de significado do político chega a um ponto em que o Tomás de Aquino vai definir o homem como o homem sendo por natureza político, isto é, social. Aí ela fala, bom, agora já se perdeu mesmo, né? Acho que ninguém lembrou o que significava efetivamente, ou confundiram efetivamente o que significava o zoom político do Aristóteles. Ela vai mostrando como é que isso vai se perdendo, né? Então, o resultado é que, quando a gente chega na modernidade, a gente tem um equacionamento das esferas política e social. A gente vai ver agora no último momento, que é justamente a distinção que ela vai fazer entre o social e o político. Esse também é objeto do capítulo 2, talvez uma das seções mais complicadas do capítulo 2, que é justamente quando ela vai explicar, né, o que é essa esfera do social. Ela vai dizer que essa esfera do social, ela aparece efetivamente com a modernidade, né? A eclosão da esfera do social, ela é simplesmente a constituição de uma esfera que não é nem privada nem pública, e que ela é justamente constituída a partir desse equacionamento, né, das esferas pública e privada e da confusão que vai se fazendo entre as duas esferas no transcorrer do pensamento político ocidental. E aí, a esfera do social é justamente esse domínio híbrido, que não é nem público nem privado, e que aí as questões que são públicas e privadas acabam se confundindo completamente. Ela vai dizer assim, olha, o que nos interessa nesse contexto é que a extraordinária dificuldade com que, devido a esse desdobramento, ou seja, a eclosão da esfera do social, é que compreendemos a divisão decisiva entre os domínios público e privado, entre a esfera da polis e a esfera do lar, da família, e, finalmente, entre as atividades relativas ao mundo comum e aquelas relativas à manutenção da vida. Então, ela está chamando atenção aqui para a gente, né? Quais são os resultados dessa eclosão na modernidade, dessa esfera, né? Do público e, da eclosão dessa esfera do social. É justamente, que aqui, infelizmente, eu vou ter que passar rápido, né? Mas
Enfim, amanhã a gente pode talvez voltar nessa questão, que é justamente, ela vai dizer, né, a eclosão dessa esfera do social, que não é nem privada nem pública, ela tem como resultado o fato de que a política, ou seja, as questões públicas, as questões comuns, ou o campo da política, ela passa a ser apenas uma função da sociedade, né? É como se a gente estivesse funcionalizando, instrumentalizando o campo da política. Eu selecionei aqui uma passagem para a gente ler rapidinho. Deixa eu ver aqui. Página 40. 2 segundinhos. Ela vai dizer assim, olha, essa funcionalização, né, essa funcionalização da política pelo social, né, pela sociedade, torna impossível perceber qualquer abismo relevante entre as duas esferas, e não se trata de uma questão de teoria ou de ideologia, pois com a ascensão da sociedade, isto é, do lar ou das atividades econômicas ao domínio público, a administração doméstica e todas as questões antes pertinentes à esfera privada da família transformaram-se em preocupação coletiva. Aqui ela vai começar a fazer uma crítica, né, à modernidade, dizendo que, na verdade, com a inclusão dessa esfera social, não só o campo da política foi funcionalizado, como os interesses privados assumem importância pública. É justamente isso que significa a funcionalização do espaço público pelo interesse privado, porque os interesses privados, eles aparecem em público como se eles efetivamente fossem aquilo que a gente chamou de questões comuns, quando na verdade eles não são questões comuns, eles só simplesmente são questões de um coletivo de pessoas que aparecem em público e que vão ser discutidas em público como se fossem questões realmente comuns. Então ela vai discutir aqui essa funcionalização, né, do domínio público. E aí, deixa eu ver se eu... Não, acho que eu não coloquei nada, não. E aí, qual que é importante? O que é importante da gente entender aqui é que ela vai falar que na modernidade, com a eclosão do domínio do social, o que vai aparecer como atividade mais importante? É justamente a atividade do trabalho, em detrimento das atividades políticas da ação e do discurso. Então, o resultado da ascensão, né, e do borramento das fronteiras entre o espaço público e privado é que todas aquelas atividades que eram relegadas à esfera privada do lar, como a administração, a economia e, obviamente, o trabalho, eles vão ocupando o espaço público como se fossem efetivamente questões e problemas realmente comuns. Então, ela vai falar, olha, gera uma confusão enorme, a gente não consegue mais distinguir com clareza o que é público, o que é privado, e aí simplesmente a gente acaba dando valor para certas atividades que não são tão valorosas assim, porque ela vai dizer que a modernidade é caracterizada por uma glorificação tão grande do trabalho, né, que simplesmente as pessoas perdem, né, essa noção do público, essa noção da experiência de uma vida genuinamente pública marcada pela ação e pelo discurso, justamente porque nós vivemos num mundo em que, né, nos constituímos enquanto uma sociedade de consumidores e de trabalhadores, em que tudo que a gente faz é visando a nossa própria subsistência. Então a gente não tem nem tempo, né, não tem nem como pensar em efetivar as nossas atividades de cidadãos, né, que não seja para além do simplesmente de ir lá no dia do voto e colocar nosso voto na urna. A gente não tem mais essa dimensão do exercício público mesmo, da cidadania. Então, é para isso que ela está chamando atenção. É por isso que ela faz toda a crítica, né, à eclosão da esfera do social, justamente para mostrar como a esfera do político ela perdeu dignidade e, obviamente, as atividades da ação e do discurso também perderam a sua dignidade própria. Então,
toda a crítica que ela vai fazer à modernidade é em função dessa perda da dignidade do político, né? Que acontece efetivamente na modernidade. Bom, gente, eu acho que seria isso. Eu acho que eu não separei nada. Não, isso aqui eu já tinha falado, né? Perda de dignidade do campo do político e das atividades políticas da ação e do discurso. Essas questões, amanhã a gente vai conseguir discutir com mais clareza, né? Por que eu precisei trabalhar essa questão, só adiantando um pouquinho, da perda da importância, né? Da distinção entre o público e o privado, e de um crescimento, né? De uma certa expansão desse domínio do social, porque amanhã a gente vai discutir a rigidez dessa separação da Arendt entre aquilo que é público e aquilo que é político. Porque no mundo moderno, né, ou melhor, no nosso mundo contemporâneo, a gente não consegue mais distinguir, por exemplo, não é possível a gente falar que questões sociais não são mais ou não devem ser objetos de discussão pública. Bom, o que é uma questão social se não objeto de discussão pública, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente vai precisar entrar, e para isso eu precisava explicar, né, como se constituem esses domínios para a Arendt e o que ela compreende, né, ou compreende negativamente, né, essa eclosão da esfera do social, justamente para amanhã a gente poder discutir isso com a ajuda das teóricas feministas. Então, seria isso, gente. Não sei como que eu saio daqui. Vamos ver. Ah, pronto. Saí. Bom, pessoal, vocês podem ligar os seus microfones e fazer as questões diretamente aqui, tá? Para a Natália, a quem desde já agradecemos aí pela brilhante exposição já. Fiquem à vontade, se quiserem ligar a câmera ou não, ou só o microfone, tá? Caso alguém prefira fazer uma pergunta pelo chat, pode fazer também, aí eu leio para você, Natália, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Gente, não me deixem no vácuo, podem falar. Não, brincadeira. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara. Ninguém pretende começar, pessoal? Todos acordados aí, todo mundo ouvindo bem? Bom, Natália, então, para iniciar a discussão, eu vou propor uma questão, tá? Na verdade, não é bem uma questão, é mais para te ouvir falar sobre isso. Eu sempre achei interessante toda essa teorização dela sobre a liberdade, e eu queria te ouvir falar um pouco sobre. Não sei o que você pensa disso, né? Como que ela se posicionaria diante dessa distinção clássica aí do século XX, né? Feita especialmente pelo Isaiah Berlin entre liberdade negativa e positiva, porque de um lado, claramente, quando ela está criticando a tradição, sempre me parece que ela está criticando essa ideia que o Berlin chamaria de liberdade positiva, né? Que é uma liberdade que teria origem no autodomínio, no autogoverno, no livre-arbítrio, né? Teria uma origem metafísica, né? Então parece que ela está criticando essa posição, mas por outro também parece que claramente ela se coloca contra, né? Ou pelo menos não assume a liberdade negativa como meramente a liberdade como ausência de restrição. Então a liberdade é uma outra coisa. Então eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, se talvez ela se aproximaria ao que, mas eu acho que talvez não, né? Ao que os neorrepublicanos hoje tentam
apresentar como uma ideia de liberdade como não dominação, se isso caberia para Hannah Arendt ou não. Enfim, te ouvi um pouco falar sobre isso e se faz sentido a gente pensar essa noção de liberdade dela no interior desse esquema, que também é extremamente esquemático aí, né? E bastante criticado também, né? Nessa distinção aí entre liberdade positiva e negativa. Sim. Eu acho que para te responder, Clóvis, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Mas acho que para te responder, eu acho que talvez uma resposta que vá nos dois sentidos, né? Nesse sentido metafísico de liberdade e nesse sentido de liberdade como não restrição, é o fato de que para ela essas concepções estão muito calcadas no próprio indivíduo, né? Então, é a liberdade de não restrição do indivíduo, dele fazer o que ele quer, obviamente, com os limites da lei e tudo mais, mas está sempre calcada, ou mesmo essa compreensão da subjetividade, está sempre calcada na figura do indivíduo, né? Que é muito, muito moderno, né? No sentido de que com a modernidade a individualidade ganha um tamanho enorme, né? Então, eu acho que muito claramente essa concepção que ela tem de liberdade, embora a liberdade seja a liberdade de cada um, ou seja, cada um tem o direito, né, à liberdade política, como um direito, né, individual nesse sentido, ela tem uma acepção que é pública mesmo, né? A liberdade, já que ela é prerrogativa da ação, ela não se dá sem as outras pessoas, né? Então, não existe eu ser livre individualmente, né? Existe uma ação que é realizada em conjunto no espaço público e que essa ação ela é a expressão da liberdade, né? Então, a liberdade se expressa no próprio exercício da ação política. Então, eu acho que ela obviamente não vai falar, né, desses autores, mas com certeza ela se opõe claramente a essa concepção da liberdade como liberdade individual, né? Ou que esteja ligada ao indivíduo e não como o indivíduo enquanto cidadão. Eu acho que aqui tem essa acepção republicana mesmo, né? Do cidadão e daquilo que é feito em concerto é o que realmente caracteriza a liberdade para ela. A liberdade é política justamente porque ela precisa dos outros para acontecer, ela precisa se realizar em meio à pluralidade. Acho que seria essa a resposta que eu poderia te dar. Ok, obrigado, Natália. Tem aqui uma pergunta, eu não sei nem se é uma pergunta da Márcia, fiquei entendendo o tema, mas não sei se é passo ou penso que a liberdade e a metafísica está de certa forma em insistência em si. Bom, eu não ficou muito claro, tá, Márcia? Se você puder refazer aqui, talvez está faltando o final aqui da tua questão, tá? Mas está no chat aí. Deixa eu ver como é que eu acesso o chat. Só um Isso, tem minutinho. à direita aqui no menu você consegue. Participantes. Vem aqui, meu ajudante. Ah, tá. Achei. Eu fiquei entendendo o tema, mas passo a liberdade e a metafísica está, de certa forma, insistência. Eu não entendi, Márcia. Se você puder falar, talvez facilita a gente. Ou talvez complementar, porque parece que Pode ser. Ah, intrínseca, é isso que você está querendo dizer?
Bom, eu acredito que tem isso, tá. É, que a liberdade metafísica, de certa forma, ela é intrínseca. Olha, a gente pode até tentar, assim, dar uma forçada de barra aqui em tentar entender intrínseca, no sentido de que a liberdade, ela de alguma forma está em potência naquilo que a Arendt chama de natalidade, né? Que seria a própria condição ontológica da natalidade, né? Então, justamente porque a natalidade é essa potência, né, de iniciar algo novo e, portanto, de agir. E aí, como a ação, ela é necessariamente, né, a ação política para Arendt, e ao exercício da própria liberdade, a gente pode entender, né, se a gente quiser muito, né, fazer essa relação entre um sentido mais metafísico do termo, se a gente entender a liberdade também como algo que está em potência, né, na própria condição da natalidade. Mas a Arendt é sempre muito clara em dizer que a liberdade é um exercício, né, e que é um exercício que depende, né, como a gente tinha visto, da constituição formal, né, de um espaço público, de espaços de liberdade. Ou seja, a partir do momento em que os homens e as mulheres, enfim, os indivíduos não estão mais no espaço público, ou mesmo que não seja num espaço público formal, né, institucional, mas seja um espaço, né, de aparecimento em que as pessoas estão discutindo e dialogando, né, e agindo em concerto sobre questões comuns, é naquele momento em que aparece liberdade, e aí simplesmente, se esse espaço se desfaz, se as pessoas vão simplesmente embora, essa liberdade também desaparece, né? Então, ela está intimamente ligado com esse exercício do diálogo e da ação. Então, por isso que não é interior, não é metafísico nesse sentido, como algo que já estaria ali dado, né? Ele não está dado, né? Não é uma essência humana, né? Então, tem essa questão de que, a partir do momento em que o espaço público ele se desfaz, em que ele acaba no sentido de que não existem mais pessoas, né, discutindo e dialogando sobre questões comuns, a liberdade também se desfaz, ela não tem mais como aparecer. Por isso que ela precisa de um espaço público organizado para o seu aparecimento. Então, embora a gente possa entender que a liberdade esteja ligado a essa concepção da natalidade, né, como uma potência, ela efetivamente é um exercício. Então, é um exercício e é um exercício contínuo. Ela pode desaparecer, como pode aparecer a qualquer momento. Por isso que ela também está... É um outro modo de dizer, né, que essa ação e esse discurso, quando ele acontece, ele cria poder, justamente porque ele abre espaço para a liberdade política. Então, a gente pode forçar, né? Algo mais ou menos assim. Algo que está em si. Então, é isso que eu estou falando. A liberdade, ela não é intrínseca, né? Aos homens, no sentido de que não está dada a, a despeito de qualquer coisa, né? Não é inata, a liberdade não é inata. A liberdade para Arendt é um exercício, né? Ela é uma atividade, então ela precisa ser efetivada, né? Ela não é algo subjetivo e que já está dado necessariamente. Mais questões, pessoal? Fiquem à vontade aí, por favor. Aproveitando aqui, vou deixar novamente no chat a lista de presença, tá? Para quem ainda não assinou. E a lista de presença vale para todo dia hoje, tá? Então, quem assinou agora não precisa assinar à noite novamente, tá bom?
Certo, gente? Mais alguma questão? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Senão a gente vai encaminhando para o final. Ok? Bom, a gente vai encaminhando aqui o final da nossa primeira tarde, tá? Agradecendo mais uma vez aí a Natália, e amanhã nós voltamos nessa mesma sala, nesse mesmo link, a partir das 15h30. E aí eu convido, então, vocês todos, todas, todes, para hoje à noite, aí sim, presencial, aqui no auditório do Bloco A, com a conferência de abertura da professora Miriam Peixoto, lá da Federal de Minas Gerais, sobre Demócrito. Então, não percam, né? Aproveitem essa oportunidade, tá bom? E é isso. Natália, você gostaria de fazer alguma consideração aí para amanhã? Só, só falar mesmo que amanhã a gente vai para a parte mais da discussão das intérpretes, né? Discutindo principalmente essa rigidez, né, da Arendt em definir, em distinguir tão fortemente o espaço privado do lar e o espaço público, e colocar, né, dizer que esses espaços têm atividades que são próprias de cada um deles e que, portanto, eles não podem digamos, se confundir, né? Embora a gente veja que tem uma importância, né? Porque ela quer, de alguma maneira, resguardar um espaço para a própria política, a gente vai ver que a discussão das feministas é um pouco, olha, a gente entende a sua crítica, mas também não vamos exagerar, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso amanhã. Tá ótimo. Então a gente vai encerrando aqui. Nos encontramos aí hoje à noite às 19h30 no auditório do Bloco A aqui no campus. A Letícia estava pedindo aí no chat também, Natália, a indicação do ensaio. O ensaio se chama Sobre a Emancipação das Mulheres. Ele está nessa coletânea aqui do Compreender, Formação, Exílio e Totalitarismo. Acho que vocês encontram aí na biblioteca. É bem curtinho, acho que tem 3, 4 páginas. Lê em 2 segundos. Então tá, gente. Obrigada a vocês. É isso. Valeu, gente. Até mais, Tchau, Natália. tchau. Obrigada.